Aí, de volta com o nosso Manhã da Gente de hoje. Olha só, me diz uma coisa. Como você costuma limpar seus ouvidos? E com que frequência? Será que pode? Será que a gente pode estar usando cotonete direto, né, para limpar os ouvidos? Hoje o nosso tema é saúde auditiva. Quais são os cuidados que nós devemos ter com os nossos ouvidos? E quem vai responder tudo isso é o Dr. Hugo Guimarães, que é otorrino, e ele está aqui já para tirar nossas dúvidas. Tudo bom, doutor Huguinho? Tudo bom. Vou chamar de Huguinho, né? Porque a gente conhece ele mais como Huguinho. Huguinho, me fala uma coisa. Quais são as ações cotidianas, né, que podem ser prejudicadas, na verdade, que pode prejudicar a nossa saúde auditiva? Como é que podemos evitá-las também? Primeiro esclarecendo essa dúvida sobre o cotonete, a resposta é definitivamente não. Certo. Nada de utilizar cotonete para limpar o ouvido. Certo. A natureza é muito perfeita, né? Então, a pele do ouvido, ela está programada e ela tem um movimento centrífugo, ou seja, se for pingado uma tinta nanquim no ouvido, com 10 dias, certamente ela vai estar aqui fora, tá? Certo. Então, não faz sentido você utilizar um objeto grosseiro, como um cotonete, para tentar fazer a limpeza, que tu não vai conseguir. Só vai acumular a cera, assim, aumenta a irritação. Há um sentido, um propósito da cera existir, que é justamente para ter uma ação bacteriostática, fungicida, impede o acúmulo de água, o crescimento de fungo. Então, tem uma razão. Claro que existem pessoas que têm uma produção maior de cera. Essas pessoas, elas necessitam um retorno ao consultório de forma mais frequente para fazer uma limpeza. Certo. Mas são pessoas que têm uma pele mais oleosa, têm uma oleosidade excessiva na pele e tal. Na época de verão, isso aumenta muito, mas a rigor não precisa nada. É utilizar um paninho delicado até onde o dedo alcança, que está tranquilo. Ok. Vamos abrir as nossas linhas aqui do WhatsApp, tá? Deixa aí na telinha. Quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá, gente? Fiquem à vontade aqui para perguntar o que vocês quiserem. 981457570, tá bom? Então, quer dizer que não faz bem a gente limpar os ouvidos. E quando a gente fica com aquela agonia, como se estivesse sujo, agoniado, aquele negócio meio melado, e a gente faz como, doutor? Tá, ok. Se tiver essa agonia, é bom procurar uma assistência médica para entender se está havendo algo nos ouvidos, como um processo alérgico, um acúmulo de cera, de uma secreção que não é comum, para descartar qualquer tipo de situação desse tipo. Mas é como eu te falei, um paninho é o suficiente. Resolve. Tem pessoas que se dizem viciadas em utilizar. Eu conto honesto. Né? E, inclusive, na minha casa eu não consigo fazer com que não usem. Todo mundo quer usar, né? Todos usam, não é que queiram usar, todos usam. menos eu, mas enfim. De fato, se está com algum desconforto, uma coceira maior, uma situação de uma secreção inadequada, o ideal realmente, de fato, é procurar ver o que está acontecendo. Viu que você falou na coceira, né? Tem gente que coça muito, fica coçando. Tá lá, ai meu Deus, meu ouvido tá coçando bastante, aí começa, aí a garganta coça, o ouvido coça e a pessoa fica no desespero. Por que vem essa coceira? Então, uso de produtos químicos durante química que se faz normalmente no cabelo, né? Escorre, pacientes atópicos, alérgicos podem desenvolver um quadro alérgico local. Certo. Alimentação, isso aí é uma coisa indiscutível, já é uma coisa que e todo mundo sabe que hoje em dia se está comendo muito menos comida e comendo muito mais produto. Então, essa alimentação rica em corantes, ela gera um prejuízo muito grande. Geral. Respiratório, problemas de pele, em várias localizações e outras doenças tais que a gente falou previamente aqui, antes de estar no ar, sobre o consumo de alimentos com base em corantes, entendeu? É um problema seríssimo. Às vezes você faz apenas um ajuste na alimentação do paciente, resolve quase tudo. Os problemas de pele, os problemas respiratórios. Tem gente que tem uma cera muito amarelada, muito quase preta, misericórdia. Tem gente que tem uma mais clarinha. Por que isso acontece? É porque acumula muito? Não, tipo de pele, raça. Cada raça, cada tipo de pele, cada cor de pele tem uma característica. Por exemplo, os orientais, ele tem o que a gente chama de cera furfurácea. Sim. É algo mais, como se fosse uma coisa mais esfarinhada.
Pessoas com a pele mais oleosa tendem a ter esse acúmulo nessa coloração. Isso varia de acordo com raça, com tipo de pele, com cor de pele. Não tem nenhuma relação patológica, né? Maravilha. Tem uma pergunta já, né? Vamos colocar já a pergunta dos telespectadores. Bora lá. Minha irmã produz muita secreção e sempre precisa fazer a lavagem. O que pode ser, doutor? Essa questão da secreção. Uma análise do local para saber se tem alguma doença na pele do ouvido. Isso aí é condição primordial, né? Para você poder tentar entender o que está acontecendo. E uma análise dos hábitos, como eu te falei. Essa produção excessiva, ela pode estar relacionada com a alimentação e com alguns hábitos. Por exemplo, nadadores, pessoas que fazem natação corriqueiramente, podem fazer uma reação atópica, um processo alérgico. Pessoas que têm fungo crônico não tratado. Pessoas que fazem uso de fone de ouvido intra-auricular e que não fazem a adequada higienização das olivas. Certo. Precisam ser avaliados, ser orientados sobre isso. Trabalhadores de fábricas, pessoas que usam esses fones, né? De ouvido para lazer. Né? Exatamente. Então, tem que analisar e ver exatamente, individualizar. Seria muito genérico. Estou com secreção no ouvido, o que é que isso? Não, é multifatorial, entendeu? E às vezes a secreção veio daqui, vai para cá, né? Essa secreção externa que se refere à lavagem, não tem muita relação com problemas de secreção nasal. Sim. Na secreção nasal, teria mais relação com secreção do ouvido médio. Certo. Aí no caso de lavagem, seria um processo de secreção do ouvido externo, no conduto. Sim. Bora colocar mais uma pergunta? Solta mais uma pergunta. Quem trabalha com áudio usando fones de ouvido, foi o que a gente falou agora, é ideal usar só um lado do fone ou os dois lados? E aí? Um lado ou dois? É melhor usar os dois, viu? Porque senão tu fica mais surda de um lado do que do outro. Exatamente. A grande ressalva que se faz sobre fone de ouvido não é a lateralidade. Você tem que usar os dois, obviamente, porque isso é um privilégio que nós temos, essa estereofonia. A capacidade de você localizar o som vindo dos dois lados. Sim. Então, você não é mono, né? Você é estéreo, né? Então, assim, usar sempre dos dois lados. Contudo, tem que se entender o seguinte, existe um volume X de decibéis que deve ser respeitado. Acima de 65 decibéis, durante mais de 2, 3, 4 horas de trabalho, o ouvido vai entrar em estresse, em fadiga auditiva. Então, numa quantidade de som respeitada, abaixo de 65 decibéis, você vai usar tranquilamente, não há problema nenhum. E como fazer essa conta? É simples, 65% mais ou menos do volume máximo do que cada um. Uns vêm com volume 10, outros com volume 100. Então, o som e o cigarro são parecidos, é dose dependente. Então, se eu tenho mais de 65 decibéis, eu a cada 3 horas preciso dar uma pausa para descansar. Tanto isso é verdade do estresse auditivo que quando você vai, por exemplo, fazer um exame ocupacional num paciente que trabalha com fábrica, com ruído, você precisa dar um descanso entre a hora que ele saiu do trabalho para a hora que vai realizar o exame e para cada quantidade de som e atividade tem um tempo especificado. Então, sempre usar nos dois, mas sempre obedecendo a 50% do volume máximo do equipamento. E um equipamento de qualidade, né? Porque equipamentos de baixa qualidade, eles normalmente não têm uma qualidade de som. Às vezes tem algumas interferências que em momento agudo pode ter um prejuízo para a audição. Quais são os principais problemas auditivos hoje em dia? Bom, vamos lá. As principais queixas que as pessoas mais chegam no consultório, eu sei que os idosos, com certeza, né, gente, eles têm Então, é muito vasto, né? Isso varia muito com a idade e com a ocupação, né? Tem as doenças ocupacionais, tem que ficar muito atento de pessoas que fazem tiro esportivo, caça, para estar sempre protegido, porque uma lesão no ouvido, ela costuma ser definitiva quando você tem uma lesão por explosão. Então, as queixas, elas variam com hábitos, né? Quem usa som em excesso, trabalhadores de indústrias e empresas que trabalham com um nível de audição, de ruído alto, pessoas de determinadas idades, doenças familiares, é muito vasto, sabe, Marília? Porque não dá para especificar.
Agora, uma coisa que também tem acontecido muito frequentemente isso é uma coisa já que existe há muitos anos, obviamente, mas cada dia mais, são efeitos metabólicos e hormonais interferindo na audição, inclusive pessoas jovens, né? Tem muita coisa estranha sendo utilizada aí na alimentação, reposições, complementos, suplementos, enfim, é uma série de coisas. A queixa principal, eu diria que teria que segmentar pela faixa etária e pelos hábitos, sabe? Não há aquela prevalência de uma doença só, entendeu? Várias coisas, né? Em alguns países caucasianos, europeus, etc., se sabe que tem algumas doenças específicas, mas como nós somos muito misturados, há um pouco de tudo. Com certeza. Tem mais uma pergunta, vamos colocar mais uma aqui. Tem muita pergunta, gente. Bom dia, meu filho está dizendo que escuta o zumbido de vez em quando no ouvido, né? Som de cigarra. Vou levá-lo a otorrino ainda essa semana. O que pode ser? Como é que é esse tal de zumbido? Muita gente fala, eu tô com zumbido, olha, é um negócio horrível, é chato, eu não consigo entender as pessoas direito, eu não escuto direito, fica aquele negócio. Se você me perguntar, um capítulo difícil, complicado na audiologia é zumbido. Um zumbido, ele pode ser desde a presença simples de cera. Sim. Uma rolha de cera causa zumbido. Limpa, resolve. Certo. Uma doença do ouvido externo, otite externa, pode causar zumbido. Vamos entrando mais um pouco. Passou o tímpano, secreção no ouvido médio, causa zumbido. Certo. Problemas do ouvido interno, do nervo, da cóclea, do nervo auditivo, causa zumbido. E existe uma coisa muito comum e que às vezes se passa assim meio despercebido, que é a DTM, que é a disfunção temporomandibular. Pessoas que têm problema de oclusão, elas podem gerar um processo inflamatório crônico nesse encaixe da mandíbula com a maxila, gerar uma coisa chamada DTM, disfunção temporomandibular, que inclusive há até uma doença especificada para isso. Uma síndrome de Costen, que é disfunção da articulação, o problema de oclusão, associado às vezes à dor de ouvido, às vezes sensação de ouvir menos e às vezes sensação de tontura, podendo ter esses 4 itens ou apenas um deles, pelo simples problema da ATM. Então, fazer um exame audiológico, uma audiometria simples, exame muito simples, e através disso aí entender o que está acontecendo. Se é um problema do ouvido ou no ouvido, se é um problema dos vizinhos. Coluna cervical é outro elemento que pode causar problema postural. Esse mundo de hoje, do celular, onde as pessoas têm essa postura viciosa, causa uma diminuição de fluxo de sangue para o ouvido interno. Então, tudo isso... Então, é exame audiológico simples, puro, sem dor, rápido. Depois disso, buscar ver os caminhos a serem seguidos, entendeu? Ok. Eu tenho uma pergunta antes de chamar a última aqui do telão, porque a gente está com o nosso tempo bem corrido. Eu queria saber o seguinte, a gente está falando até sobre voos e tudo mais. E aí veio aquela pergunta que eu vejo muita criança chorando. A gente adulto também, às vezes, topa o ouvido e na hora a gente fica meio desesperado, a gente não consegue nem escutar direito, fica aquele negócio... Enfim, né? Quando a gente está ou subindo ou descendo aquela pressão do avião. O que a gente pode fazer? Tomar um remédio antes para descongestionar? E não tem nenhum problema. Quem já passou pela experiência... O que a gente faz? Ou faz, tipo alguma coisa, mastiga, abre a boca, fecha. Quem já passou por isso, quando faz as compras da passagem, já faz uma consulta conosco. Já faz uma... Olha, eu não quero mais passar por essa situação. Primeiro ponto, por que dói? Dói por uma pressão negativa do ouvido médio. E quem é que está mais próximo de causar isso? O nariz congestionado. Se tu tens um quadro de rinite, uma sinusite, um quadro gripal naquele instante, isso tudo pode conspirar para o aumento das chances de acontecer um desconforto no ouvido durante o voo. Então, primeiro passo, nariz, ok. Se puder ter um descongestionantezinho, mesmo local, na hora do pouso e da decolagem, melhor. Aquele que bota no nariz, que a gente sabe. Para manter sempre o ouvido limpo. Se tiver com secreção, jamais assoar o nariz usando as duas mãos, as duas narinas trancadas. Uma
para que se faz isso, há risco de retorno da secreção e entrar no ouvido. Primeiro um, depois outro. Jamais isso aqui nunca. Senão vai entupindo, né, gente? E os pontos, existem alguns medicamentos de uso oral que pode facilitar, alguns corticoides que se pode utilizar dias antes do voo para que você chegue no tempo do voo, ok, assim, bem tranquilo, entendeu? E durante, sobretudo, quando vai decolar 2 horinhas antes, tenha teu nariz ok. Certo. Quando anunciar, tiver a previsão de pousar, tenha sempre o nariz livre. Porque são essas variações que causam a dor. Que é justamente quando a tuba auditiva ela é exigida para equilibrar a pressão de fora do corpo com a pressão do ouvido médio. Já passei por isso. Olha, ano passado eu cheguei em Foz do Iguaçu, Moca, dizia, eu não estou escutando ninguém. Um som bem baixinho. Acho que eu fiquei com... Estava congestionado um pouco. Gente, eu não escutava nada. Fiquei assim, acho que um dia inteirinho, até o outro dia. Eu ainda saí de um avião, fui para um helicóptero, deu a gota, mas ainda é que eu não escutava nada mesmo. Até que o negócio aqui estava escutando mais ou menos. Então, assim, foi bem complicado, porque é ruim. Criança, então, que a gente fica doidinho, né? Que o menino fica chorando e você quer ajudar. E na hora que se instala fica mais difícil de resolver. É horrível mesmo. Aí eu digo, peraí, que agora eu já sei. Vou andar com um descongestionante, vou andar com um negócio novo. Agora tá tudo certo. Então, de vez em quando eu faço isso. Pra mim, resolveu, né? Mas o certo mesmo é ir no médico, claro. E agora, antes de eu viajar novamente para as minhas férias, eu já fui logo no otorrino. Eu disse, pode botar minha farmácia. Mas é importante mesmo. Digo, o que é que eu tenho que levar? Que eu não quero adoecer nem os meninos. E não há nada pior do que adoecer em férias, né? Agora a gente leva tudo que é de remédio e não precisa. Mas se a gente não levasse, ia precisar, né, doutor? Você tem isso, né? Mas é o seguro do carro. É melhor, né? Só a última pergunta aqui, já é pra gente finalizar. Bem rapidinho. Já bem rapidinho. Bom dia, eu gostaria de saber do doutor se o ouvido estiver descascando? Descamando, ok. Existe isso de descamar? Descamação, sim. A descamação ela pode estar relacionada com, como eu falei, alergias de pele, entendeu? Fungo, presença de fungo. E existem algumas situações das otites externas psoriáticas, semelhante àquela doença de pele. Então, a descamação é olhar, tratar, isso aí é chato, mas... Resolve bem. Maravilha. Doutor Hugo, muito obrigada. Eu que agradeço. Por você ter vindo aqui no nosso Manhã da Gente, né? Esclarecer um pouquinho as nossas dúvidas. E volte mais vezes, viu? Adorei o bate-papo. Tá bom, obrigado. Tá aí, minha gente. Olha, vamos um pequeno intervalo. Você que tá aí, não sai daí que já nossa psicóloga vai estar aqui, viu?